Olá, amigos. Que bom vocês por aqui novamente. Hoje vamos falar sobre espiritualidade. Mas antes de mais nada, dê o seu like, se inscreva no nosso canal, pois isso é muito importante para nós. O tema de hoje é a existência da alma. A ciência prova a existência da alma? Uma pergunta que muitos se fazem. Vamos falar sobre isso hoje. Existem estudos científicos sérios que mostraram robustas evidências de que a alma ou o espírito realmente existe. Veja, não estamos falando aqui de provas científicas. Estamos falando de estudos científicos e evidências científicas. São várias evidências que existem sobre estudos sérios sobre a existência do espírito. São estudos de EQM, experiência de quase morte, em que pessoas momentaneamente têm morte clínica e de alguma forma retornam com relatos verossímeis de acontecimentos no mundo astral e acontecimentos no mundo físico, comprovados como, por exemplo, conversas dentro e fora do quarto, assim como acontecimentos em locais distantes. Ou seja, pessoas que estavam naquela situação de quase morte ou clinicamente mortas e que, mesmo sedadas, inconscientes, elas relatam ter visto a movimentação dos médicos e enfermeiras nos quartos, ou que conversaram, ou de também ver através da separação do seu espírito, pôde ver nos corredores o que estava acontecendo nos corredores e até em outros locais. Inclusive, existe relato de uma pessoa que flutuou acima do telhado do hospital e lá ela viu um tênis usado que alguém tinha jogado lá. E depois foi comprovado que realmente aquele tênis estava lá. Existem ainda estudos científicos sérios sobre reencarnação, com evidências de que a reencarnação é um fato real. Então, foram feitos diversos estudos sobre pessoas, geralmente crianças, que se lembraram de encarnações passadas. Inclusive, as pessoas, os cientistas, os pesquisadores foram até os locais e comprovaram realmente a veracidade dos relatos. Então, são crianças que não conheciam determinada língua, determinado país, determinada família, e mesmo assim sabiam coisas que só a pessoa que elas dizem ter sido saberia. Na descrição do vídeo, estou colocando 3 links sobre duas matérias sobre esses estudos. Quer dizer, estou colocando 3 links sobre 3 matérias de estudos sobre esse tema que estamos conversando. Muitas pessoas pedem mais evidências, pedem provas científicas da existência da alma. No entanto, pedir provas materiais e laboratoriais de coisas imateriais é complicado. Veja, as pessoas pedem que a ciência prove materialmente a existência de coisas espirituais e imateriais. Nós não temos, a ciência não tem condições, pelo menos hoje em dia, de fazer esse tipo de comprovação. Não se pode levar um espírito para ser dissecado em um laboratório científico, até porque não existem instrumentos para isso. Mesmo que fosse possível você levar um espírito até um laboratório para que ele fosse aberto e dissecado, mesmo assim não haveria como, pois não existem instrumentos materiais capazes de detectar a estrutura do perispírito, no caso. Também não dá para reproduzir uma reencarnação em laboratório, pelas mesmas razões. Ora, é possível reproduzir a concepção de um bebê em laboratório. Isso é feito rotineiramente. Mas daí a você reproduzir uma reencarnação em laboratório
já é uma coisa muito diferente. Não há como, porque você teria que lidar ao mesmo tempo com a biologia física do corpo, né, da pessoa e a fisiologia também do espírito, o que hoje ainda não é possível, né? A ciência não tem essa capacidade e esses meios. Não existem provas científicas da existência da alma e da reencarnação, mas existem robustas evidências científicas da sua existência. Então, como eu disse, prova material, não, mas evidências, sim. É óbvio que essas evidências são contestadas por parte da comunidade científica. No entanto, unanimidade sobre evidências científicas é praticamente impossível. Alguém sempre vai contestar. Ora, uma parte da comunidade científica realmente acredita e outra parte não. Não existe uma unanimidade entre os cientistas e os pesquisadores. Até porque esse tipo de unanimidade é muito difícil de ocorrer na ciência quanto às evidências. Sempre alguém vai discordar, sempre alguém não vai concordar com aquela ideia. Principalmente se aquela ideia vai contra as suas crenças pessoais. Ora, se a ciência negasse a espiritualidade, não existiriam tantos cientistas que acreditam em Deus. O próprio Einstein foi um deles, pois acreditava no Deus de Spinoza. Então, o próprio Einstein acreditava no Deus. Só que não é esse Deus bíblico, né? Não é esse Deus material, esse Deus humano. Era o Deus de Spinoza, que seria uma força, uma inteligência universal que controlava tudo. Controla. Mas, mesmo que houvessem provas científicas da existência de Deus, da alma e da reencarnação, mesmo assim, grande parte da população iria questionar, pois as pessoas só acreditam na ciência quando ela valida suas crenças. É sempre assim. A pessoa só acredita na ciência quando a ciência valida, ou seja, confirma o que ele já acredita. Se for contra o que ele acredita, aí já não. Aí a ciência já é falha e já é falsa. Prova disso é que, segundo pesquisas do Datafolha, em pleno século XXI, 8% dos brasileiros acreditam na Terra plana e 59% acreditam no criacionismo. Para vocês verem. E as pessoas só acreditam na ciência quando lhes é conveniente, quando elas validam as suas crenças. Desta forma, para grande parte da população, sua crença na ciência é seletiva. Ela só acredita na ciência quando a ciência reafirma o que acredita. Se a pessoa procura pela verdade, deve ter a mente aberta, pois muitas vezes a verdade contraria as nossas crenças e a forma como vemos a nós mesmos e o mundo. Ora, se você procura a verdade, você tem que ter a mente aberta, porque nem sempre, eu diria até na maioria das vezes, a verdade vai contra o que você acreditava. Pois, se você acredita que conhece toda a verdade, por que procurá-la? Você já tem. Não tem por que você procurar a verdade. Você acredita que já tem essa verdade. Então, se a verdade que você encontra não é aquela que você acredita, você descrê da ciência. Você diz que a conclusão científica é falsa. Ocorre que muitos, por medo, ignorância ou conveniência, só acreditam no que querem acreditar. Não importa o quanto as pessoas e a própria ciência afirmem o contrário. Ou seja, as pessoas, por medo, conveniência ou ignorância, só acreditam no que elas querem acreditar. Não todas, é claro, digo, uma grande parte das pessoas só acredita no que quer acreditar. O que lhes é conveniente, às vezes por medo que as religiões têm
quase todas, não todas, mas a maioria das religiões impõe medo nas pessoas para que elas sigam as suas práticas e tenham as suas crenças. É difícil provar a um cego de nascença que as cores existem. Elas têm de confiar em quem enxerga. Você não tem como provar para um cego que as cores não existem, que as cores existem, que a luz existe. Não tem como você provar isso para ele. Ele não enxerga. Então ele tem que confiar naquelas pessoas que enxergam. Então, muitas pessoas vivem, acreditam e comprovam por si mesmas a espiritualidade. Mas como você vai provar para alguém que nunca viveu a espiritualidade? É complicado, né? Praticamente impossível. Agora, se é difícil provar algo a um cego que quer ver, imagina provar algo a um cego que não quer enxergar. Não tem como. Os antigos já têm aquele ditado: o pior cego é aquele que não quer ver. Então é a pessoa que não adianta, você pode apresentar para a pessoa a prova científica mais comprovada, mais experimentada. Se ela não quer acreditar, ela não vai acreditar. O homem já foi ao espaço, nós temos satélites orbitando a Terra e muita gente, 8% da população brasileira, só no Brasil, 8% da população brasileira acredita que a Terra é plana. 59% da população acredita no criacionismo, ou seja, não acredita na evolução, mesmo com tantas provas que nós temos hoje em dia. Então, as pessoas só acreditam no que querem. Então, para que você absorva conhecimento, você tem que ter uma mente aberta. Você tem que estar disposto a aceitar novas verdades, a abrir mão daquelas verdades que você cultiva, às vezes desde criança. Aquelas verdades que foram ensinadas a você. A maioria delas você nem experienciou. Disseram que era assim, você acredita e acabou. Recusa qualquer coisa que não valide aquilo que lhe ensinaram. Ok? E ficamos por aqui. Desejo a todos muita paz, muita saúde, muita felicidade. Desejo que Deus nos ilumine, nos abençoe, nos dê muita prosperidade e muito equilíbrio. E principalmente, muito amor. Grande abraço, fiquem com Deus e até uma nova oportunidade, se Deus assim o permitir. Tchau, amigos.